Muito bem, gente. Fizemos o nosso primeiro módulozinho ali, primeiro vídeo a respeito do Excel. Incluímos aqui algumas informações tabulares, que são as despesas por mês, compras, internet e aluguel, janeiro, fevereiro e março, e colocamos os valores aqui. Então, nós utilizamos as células A1, A2, A3, A4 e também da coluna B utilizamos B1, B2, B3, B4 e assim consecutivamente para as colunas C e D. Então, nós temos aí um conjunto de informações que representam aqui, de maneira simples, as minhas despesas pelos meses de janeiro, fevereiro e março. E, por enquanto, não importa o ano, né? Não estamos analisando isso. E essas informações foram cadastradas aqui para que eu possa fazer algum tipo de análise. Bom, antes da gente prosseguir com isso aqui, é só importante lembrar que eu preciso guardar essa planilha, eu preciso salvar essa planilha em algum dispositivo, pode ser, né, normalmente você pode guardar no seu próprio disco, na sua nuvem. E aqui eu vou só simplesmente salvar, vou apertar o botão de salvar, ele vai me abrir a caixinha aqui de salvamento. Aqui eu tenho a minha nuvem, né, meu OneDrive aqui. Eu vou simplesmente apertar aqui, vou dar um nome para essa planilha, vou botar controle de despesas e vou salvar. Como eu estou salvando na nuvem, ele vai aqui habilitar o salvamento automático. O Excel ele entende que eu estou salvando uma planilha na nuvem, então ele gera uma coisa chamada salvamento automático, ou seja, ele mesmo vai cuidar de ficar salvando essa planilha cada vez que eu fizer uma alteração. Muito bem, gente. Eu preciso entender um conceito, um recurso bem simples do Excel. Eu vou ensinar esse recurso de várias maneiras, para que de maneira didática você possa entender e utilizar os recursos das mais variadas formas. Então, essas informações elas só têm relevância se eu puder analisar essas informações. E uma das maneiras, ou perdão, um dos recursos que são bem utilizados para análise é eu saber a soma das minhas despesas, o total dessas despesas, para que eu possa analisar essas informações. Então eu vou na coluna E, eu vou colocar aqui total, porque eu quero saber o total por linha. Quero saber o total de compras, quero saber o total da internet, mas eu também vou aqui no final da minha linha, da linha 5, escrever total, porque eu também quero saber o total por mês, o quanto eu gastei por mês. E eu vou fazer esses totais de duas maneiras diferentes, ok? Aqui na minha linha, eu vou fazer a primeira forma, a mais simples, de totalizar o conteúdo de várias células, que é fazendo simplesmente uma referência a elas. Eu vou botar o sinal de igual no início, porque eu estou iniciando um cálculo. E o Excel exige que eu coloque o sinal de igual. E agora eu simplesmente vou fazer referência àquelas células que possuem os valores que eu quero somar. No meu caso aqui, eu quero somar o conteúdo de B2, que é o valor de 3.500, que é o total de compras de janeiro. B2. B2, está aqui, ó, B2. Repara que o Excel ele já me apontou, já botou uma seleção do valor de 3.500. E agora eu vou botar o sinal de mais. Então, uma outra maneira de eu dizer ao Excel qual é a célula que eu quero, eu simplesmente clicar nela. Ó. Cliquei, ele já botou ali para mim C2. Então, eu posso digitar, como eu também posso clicar. Mas eu quero também o sinal de D2 aqui. Então, eu fiz uma fórmula que é B2 mais C2 mais D2 e eu vou apertar o Enter aqui e ele vai colocar para mim ali o valor de 12.750, que é o somatório de todas as compras que eu fiz
nos meses de janeiro, fevereiro, março, ok? A outra maneira que existe de totalizar uma um conjunto de valores numa linha ou numa coluna, é eu simplesmente usar uma função, né, uma função é uma coisa pronta do Excel. Eu vou aqui nesse botãozinho autossoma, ó, eu vou clicar. Repara que o Excel ele já sombreou para mim todos os valores de janeiro. Então o Excel ele tem uma inteligência que ele analisa e propõe para mim, repara, ele está propondo. Ele está perguntando aqui se eu quero somar todos os valores de janeiro. Como é o que eu quero, eu vou apertar o Enter aqui, ele vai trazer para mim ali a soma. Repara aqui que ele criou, ele colocou, ele já preencheu uma função com uma função chamada soma. Mais tarde a gente detalha o entendimento da função, mas é algo pronto, algo que o Excel já traz para você pronto. Então ele botou aqui a soma. Repara que aqui ele botou B2, 2 pontos, B4, porque o Excel está dizendo que eu vou somar iniciando na B2 e indo até B4. Então, ele entende que eu estou somando aquela coluna, B2, B3 e B4, aqui nesse exemplo, ok? Eu vou apertar o ESC aqui, porque eu já incluí a soma. E agora, para eu simplesmente construir essa mesma soma nas demais linhas aqui, eu não preciso redigitar tudo. Eu vou aqui no canto inferior direito da célula, repara que a minha cruz branca se transforma numa cruz preta. Eu clico e arrasto, e ele vai refazer aquela soma daquela linha B, né, perdão, da linha 2, para as demais linhas. Então, ele recalculou para cada linha. Da mesma forma, eu vou clicar aqui, ok? E vou puxar para cá, trazendo os demais totais. Então, agora eu tenho o total de janeiro, eu tenho o total de fevereiro, eu tenho o total do março e eu tenho o total geral. Ou seja, quanto eu gastei nesse trimestre? 21.780. Então, nós já conseguimos fazer uma análise de dados baseado nessa simples tabela do qual eu preenchi aqui os valores de compras, de internet e de aluguel. Ok? Finalizamos mais esse vídeo, vamos para o nosso próximo vídeo.